A paz do Senhor Jesus, muito bom dia, aqui quem fala é a missionária Ana Paula do canal Encorajando Mulheres e eu estou aqui para mais um devocional que te encoraja. Esse mês de outubro é o mês do meu aniversário e nós estamos assim dedicados mesmo a trazer ensinamentos que impactaram a minha caminhada cristã, para também você conhecer um pouquinho das minhas histórias. Então esses áudios do mês de outubro vão ficar um pouquinho maiores mesmo, que é neles que eu vou contar uns causos bons para vocês, tá bom? Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Muitas pessoas se orgulham de viver os prazeres do mundo, como se isso estivesse levando-os para algo bom. Porém, a Bíblia nos ensina que os que vivem em desobediência estão mortos por causa dos seus pecados. Porém, nós que já fomos salvos, sabemos que esse caminho não traz alegria e contento, mas morte e destruição. Pode até ser que por alguns instantes existam momentos de celebração, mas é no tempo difícil que descobrimos que o Senhor nos faz falta. A santificação é um processo gradativo. Quanto mais próximo estamos de Deus, nos tornamos mais santos. As pessoas do mundo, a cada dia que passa, estão ficando mais presas em seus pecados, por estarem distantes do Senhor. Enquanto estiverem assim, a vida será uma sequência de desobediência e com isso, a colheita será péssima, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Gálatas 6:8. Não acreditemos que não existe consequência para os pecados, porque em devido tempo veremos os frutos podres que a quebra de princípio produz. Deus jamais se deixa escarnecer. O Senhor tem nos chamado para uma vida de obediência e dependência nele. Não podemos retroceder e voltar às velhas práticas. Essa transformação não se dá num instante. Ela é gradativa e, por sua vez, somos vistos como os filhos de Deus que procedemos de maneira que agrade a sua vontade. O ímpio vai viver conforme a vontade da sua carne e com isso será governado por Satanás. Não conseguiremos prosseguir se existir coisas que ainda nos atraiam para o mundo. O correto é anular todos esses laços que verdadeiramente possamos ser reconhecidos por sermos cheios do Espírito Santo. Eu queria contar algo para vocês que me lembrou, né? Aqui numa das minhas histórias, esse versículo ele me impacta muito. Por quê? Até hoje. Porque isso me lembra da vida que eu tinha e da vida que eu tenho hoje. Se você fosse ver a Ana Paula de 12 anos atrás, né? 13, 15 anos atrás, vou pegar um tempo assim maior, você ia ver uma mulher que não tinha nenhum peso de culpa por estar vivendo totalmente errado, entende? Então eu bebia, eu festava, não que isso seja gravíssimo, porque não é, mas eu estou dando exemplos de comportamentos, né? Falava muito palavrão, eu era muito dura com as palavras, eu era muito vingativa, eu não perdoava. E tudo isso para mim não tinha nenhum peso de culpa. Mesmo eu sendo neta e filha de crente. Por quê? Porque eu estava morta dentro dos meus pecados e transgressões, né? Então a gente vive nessa desobediência e acha que tá tudo bem. É por isso que muitas mulheres perguntam para mim assim, cara, mas meu marido tá no pecado, né? Às vezes alguns homens também falam, minha mulher tá no pecado, parece que eles não têm peso. Claro que não. Você acha que Satanás vai pesar a mão neles? Lógico que não. Eles não estão sendo moldados, experimentados do Senhor. Ele vai nos disciplinando, por quê? Porque ele nos ama. Quando a gente é salvo, filho de Deus, e a gente às vezes tropeça em alguma coisa, o Senhor vai lá e nos corrige. Por quê? Porque o Senhor quer nos tirar do caminho de morte. Então a gente não entende isso, fica falando, por que Deus não vai lá? Porque ele não tem compromisso com Deus. Ainda
Ele não é filho de Deus, ela não é filha de Deus. Então, quando eu não era filha de Deus, eu fazia todas essas coisas e estava tudo bem. Depois que o Senhor Jesus me salvou e eu comecei a buscar a orientação na palavra de Deus, gente, qualquer ato que eu faça, por pequeno que seja, é um peso tão grande, eu não consigo permanecer. Por quê? Porque a salvação, ela traz a mudança de mentalidade, que é o que nos impulsiona a sermos santos, a viver diferente do que a gente vivia. E é necessário a gente entender que a desobediência, ela produz morte. E tem muito crente que às vezes está dentro da igreja e continua tendo a mesma vida, né? Eles só estão num ambiente, eles só estão num lugar, eles só começaram a frequentar o clube, mas eles não são salvos, não são libertos, não são convertidos e, consequentemente, vão por fogo do inferno se continuarem assim. Por quê? Porque a Bíblia vai também nos falar em Mateus que haverá um dia, né, que o próprio Deus permite que o joio e o trigo cresçam juntos no mesmo campo. Então, dentro da igreja é permissão de Deus. Tá o crente carnal, tá o crente espiritual. Tá o cara de fachada e o verdadeiro. Eles andam juntos e dão paz do Senhor. Se abraçam, tomam ceia no mesmo lugar. Mas haverá aquele dia, e isso é que me preocupa, em que o joio, que é uma planta parecidíssima com o trigo, porém ele não tem a semente do trigo, o grão do trigo, né? Você abre a palha do joio, é oco, não tem nada dentro. O trigo tem o grão. E vai ser separado, que é trigo, vai ser recolhido, vai ser colhido, ou seja, vai para o céu, e aquele que é joio vai para o inferno. Então não adianta a gente maquiar as coisas para Deus. O que a gente precisa é nos arrepender e falar, Senhor, pegar. Por que a gente faz o devocional, gente? Por quê? Porque aqui nós estamos aprendendo a ser crentes. Aqui nós estamos aprendendo com a palavra de Deus qual é a maneira correta da gente viver de maneira que agrada o Senhor. Porque a santificação, ela precisa ser trabalhada. E ela é trabalhada, não é uma ação só do Espírito Santo, não. Eu preciso buscar, eu preciso viver, eu preciso estar atrás de... Gente, eu preciso colocar minha vida cada dia mais alinhada à palavra de Deus. E eu preciso fazer decisões, eu preciso obedecer a palavra. Eu preciso começar. Isso começa em mim, quando eu decido obedecer. Então, esse devocional, esse versículo, ele fala muito comigo, que eu falo, meu Deus, eu não posso voltar para trás, eu não posso voltar a ser aquela Ana, eu não posso falar da mesma forma, eu não posso me vestir da mesma forma, eu não posso me comportar da mesma forma, eu não posso, por quê? Porque hoje eu sou filha de Deus. Tem que haver uma separação entre o tempo que eu estava nas trevas e agora que eu estou na luz. Então, que essa palavra ela venha falar ao seu coração. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Ô Senhor, como esse versículo, Senhor, ele fala comigo. Obrigado, Jesus, por ter salvo a minha vida. Obrigado, Jesus, por ter interceptado no momento correto. Porque se eu estivesse ainda naquele caminho, Senhor, duro seria meu fim. Seria a eternidade sofrendo no fogo ardente do inferno. E eu tenho plena consciência, Senhor, que às vezes a gente fala, mas eu era tão boazinha, eu não era tão ruim assim. É porque a gente coloca outras pessoas que às vezes pecam escandalosamente pior do que nós. Mas se eu colocar Jesus no contrapeso da balança, eu vou me envergonhar muito da Ana Paula que eu era. E que eu ainda continuo sendo, porque eu ainda não estou 100% a semelhança de Jesus. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, misericórdia da minha vida. E que se há algum crente aqui que concorda com as palavras que eu estou falando, tenha misericórdia com a vida dele e a vida dela também. Porque nós precisamos de conserto, Senhor, nós precisamos.
voltar o nosso coração inteiramente ao Senhor, a depender totalmente do Senhor, a verdadeiramente a querer ser a imagem e semelhança do Senhor. Nós estamos vivendo num tempo, Jesus, onde você ser mal, você ser injusto, você pagar na mesma moeda é sinônimo de força, é sinônimo de você ser esperto, é sinônimo de você ser uma pessoa capacitada a vencer. Mas o céu, Senhor, Ele vai me ensinar tantas coisas. Ele vai me ensinar a colocar o meu irmão em lugar mais alto do que eu. Ele vai me ensinar a servir, que o maior sempre serve o menor. O reino do Senhor vai me ensinar a perdoar as ofensas que sofri. O reino dos céus vai me ensinar a pedir perdão quando eu cometo uma injustiça com alguém e restituir a pessoa em 4 vezes mais naquilo que eu a prejudiquei. A Bíblia vai me ensinar tantas coisas, Senhor, que não são compartilhadas nesse pensamento mundano. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, pessoas que estão ouvindo esse devocional escolheram fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Então, Pai, continue nos purificando, continue nos fortalecendo, para que nunca mais, Senhor, voltemos a esse caminho de transgressão e destruição do pecado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Deus falou com você, eu fico muito feliz. Mas que tal agora você ser usado por Deus e compartilhar? Então compartilha, tá? Curte, comenta. Vamos aumentar o número aí de pessoas que vão ter acesso a essa palavra, e eu creio que muitas vão refletir e tomar grandes decisões no dia de hoje. Amém? Vamos para a nossa frase profética? Vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui. Nunca mais voltarei para o caminho de pecado, porque agora Jesus me deu vida. Nunca mais eu voltarei para o caminho do pecado, porque agora Jesus me deu vida. Vai lá nos comentários do YouTube, preenche os comentários com essa frase profética. Eu tenho certeza que quando você for tentado a pecar, Deus vai fazer essa frase brotar no seu coração. E esse ensinamento, essa história que eu te contei, vai vir à sua mente e o Espírito Santo vai fazer disso uma arma para você não cair em tentação. Amém? Vai lá, comenta e você vai ver como essa frase profética, ela dá um boom na sua vida, tá bom? E eu quero te convidar para o Membros. O Membros do canal é a nossa plataforma de ensino, onde nós temos materiais exclusivos para você. Por R$ 6,99, você vai ser inundada de muito conhecimento acerca de oração, intercessão, batalha espiritual, conferência, né? Tem a nossa conferência das feridas, né? Curando as feridas emocionais. Você é uma pessoa emocionalmente ferida? Você precisa fazer a nossa conferência. E além disso, a gente estuda a Bíblia, a gente faz campanha, a gente faz propósito. Fizemos uma campanha que está toda gravada para os membros, uma campanha de libertação que foi poderosíssima e você não pode perder. R$ 6,99 por mês só, meu irmão, minha irmã. Você contribui para as nossas ações sociais e ainda por cima vai garantir aí muito conhecimento e mudança de vida através da palavra para você. Amém? Anne, se eu não gostar, 2 cliques, eu te ajudo a sair da plataforma, sem mimimi, sem, por que você vai sair? Não sai não. Entrou abençoando, sai abençoado, tá bom? E no mais, eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta de novo com outro devocional. Até lá. Tchau, tchau.